que é certo muitas vezes, por sorte. Como o doutor Fulgêncio comentou, para quem realmente estudou, a prova de vestibular foi massacrante. Inclusive, para quem estudou, confundiu. Porque a pessoa começa a estudar e acha tão difícil aquela aberração que é impossível que ele esteja errado. Se um professor elaborou aquela prova, é mais fácil que eu esteja errado. O meu conhecimento não é o suficiente. Quando, na realidade, aquilo ali é uma aberração, um absurdo. E realmente quem está certo é o aluno. Então, eu acho que isso aí pede um momento de moralidade, principalmente, sabe? E eu acho que está num momento muito importante em que o Brasil todo está tentando se moralizar. Moralizar também a área da educação. Como o doutor Fulgêncio disse, são poucos, afinal de contas, não são tantos que estão criando todo esse problema, né? E nós somos tantos, nós falamos de um grupo de mais de 100 pais, então acho que está na hora da gente se unir, professores inclusive, e moralizar essa situação, não é? Nós estamos protegendo nada mais, nada menos os nossos filhos, não é? E os professores existem porque alunos existem, e não porque uma COPES está atuando mal. Não vai existir professores se não existirem alunos, não é? Então nós temos que defender os direitos dos nossos filhos que são alunos. Vamos perguntar novamente ao professor, antes de passarmos a palavra à doutora Wanda Siqueira, quem prepara, quem são essas pessoas, quem é essa bancada, quem é essa mesa, quem prepara essas provas, professor Fulgêncio? Olha, Deus me, entre algumas coisas boas que Ele me ofereceu, uma delas foi a de não conhecer esses agentes da maldade. Eu, graças a Deus, não sei o nome deles. Não sabe quem é? Vi no corredor passar assim. Mas são... Eu tenho aqui uma manifestação. Eu gostaria de dizer para a senhora mãe que nas últimas provas de física e de matemática, para a apresentadora, mas aproveitando a deixa, que nas últimas provas de física e matemática eu fui diretor do universitário durante 13 anos. Já saiu 1 ano e meio. Trabalhei 35 anos em cursinho, quer dizer, se não entender disso, daí seria o fim, porque é muito tempo enganando, né? Ninguém engana tanta gente durante tanto tempo. Os professores de cursinho, eles fazem a prova com o gabarito na mão. No mesmo dia que o candidato faz de manhã, às 2 horas da tarde, a universidade entrega para os professores e entrega o gabarito. E eles me reconheceram, porque sou amigo de todos, da dificuldade de saber por que que na terceira questão a resposta certa é a letra C. Por que que não era A? Por que que não era B? Por que que não era D? Agora veja, um escândalo. Isso é um escândalo. Isso é um caso de polícia. Quando professores com experiência, competentes, habilidosos, que conhecem inclusive esse jogo de vestibular, charadas, a gente até já conhece por experiência, porque isso é mais antigo do que La Comparsita, mas o problema é quando eles sofrem, quando ficam discutindo, eu acho que é B, não é D, não, está aqui, está no papel, é C, bem, então é C porque está no papel, não é confusão, isso é uma coisa, algum dia alguém vai ver isso, vai ter que ver isso. Graças a Deus a denúncia teve repercussão, continua tendo repercussão. Eu gostaria imensamente de não ter que fazê-la, porque isso é vergonhoso, uma vez que esse sofrimento ele envolve aproximadamente um universo de 200 mil pessoas, entre candidatos e pais, né? Então é muito triste isso, porque alguns estão em festa, porque passaram, e a imensa maioria vai. Reprovar faz parte. O que não faz parte é a eliminação covarde, desumana e maldosa. Porque de 35 mil candidatos, 32 mil teriam que rodar. Isso é evidente, é aritmético. Agora tem que ver a forma. As questões como foram divididas, um terço fáceis, um terço médias e um terço difíceis, não teve um terço fácil. Não teve um terço fácil. Quando era mais ou menos fácil, o sujeito já se enrolava no português, porque tinha sempre uma preposição colocada pelo Satanás, me dá a impressão, uma preposiçãozinha que é para liquidar com a carreira, principalmente dos competentes, porque o competente, ele tem segurança. Quando se coloca
um advérbio de negação, uma coisa, o competente ele fica inseguro. É o jovem que está batalhando, está sozinho, e as mães sofrem muito porque elas fazem tudo pelos filhos, menos o vestibular. Fazem tudo. O vestibular eles têm que fazer. E elas ficam nessa situação que eu realmente lamento, mas que tenho certeza que vai ser corrigida. O que pode ser feito, o que está sendo feito, o que será feito sobre este caso, doutora Wanda Siqueira, nossa amiga e advogada? Bom, Marley, em 85 aconteceu um fato semelhante a esse, o professor Fulgêncio talvez lembre. Em 1985 houve um grande número de reprovações também na prova de física. Naquela ocasião eu ajuizei a ação e tive a oportunidade o judiciário foi sensível, de colocar na universidade aproximadamente 200 estudantes que estavam reprovados. Mas é uma questão difícil de levar ao judiciário. É difícil de levar ao judiciário quando a comunidade, quando as pessoas que entendem tecnicamente da questão não se posicionam. Então eu agradeço ao professor Fulgêncio que está colaborando, agradeço ao teu programa, às mães, e gostaria muito que os juízes tivessem ouvido esse programa, Marlene. Porque para o advogado, evidentemente que eu vou transcrever no papel tudo que puder para convencer o juiz da verdade das ilegalidades, dos erros e da má-fé. Porque o advogado ele raciocina pelo avesso, eu quero saber o que tem por trás desse vestibular. Não acredito que os professores não tenham sabido elaborar as provas. Os professores sabem elaborar as provas. Eu acredito que haja má-fé e interesse de colocar na universidade afiliados da administração. Isso eu tenho para mim que os princípios que devem nortear a administração pública, que são os princípios da publicidade, da moralidade, da impessoalidade e o princípio também da publicidade, moralidade, impessoalidade e legalidade dos atos administrativos foram feridos. Por quê? No manual do candidato não consta a data da expedição do boletim de desempenho. Até a presente data, as pessoas sabem se foram aprovadas ou não pelo listão que foi publicado na imprensa e afixado na universidade. Mas ninguém sabe oficialmente quantos pontos acertou, a não ser pelo gabarito. Portanto, é uma séria ilegalidade. A matrícula já começa segunda-feira sem que os candidatos tenham o documento que comprove se ele está ou não aprovado. Então, o que se pretende fazer e o que já se fez, Marley, ingressamos com uma medida cautelar pedindo ao juiz que determine imediatamente que as provas de redação, que a questão de redação seja devidamente lacrada e rubricada pelo oficial de justiça. Pedimos também ao juiz que determine que sejam lacrados os gabaritos e que seja expedido modo urgente o boletim de desempenho. Em 85 foi possível discutir essa questão. Professores se posicionaram, os peritos foram indicados pelo juiz e ficou comprovado que a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino foi ferida frontalmente em seu artigo 21, quando ela é bem clara. Ela diz que o nível de complexidade do vestibular não pode extrapolar os limites do ensino de segundo grau. E eu tenho aqui um professor de física que está dizendo que o nível de complexidade da prova de física, mas não só de física, das demais, feriu o ensino de segundo grau. Mas por que aconteceu isso? É a grande pergunta e é por isso que eu acho também que é um caso de polícia. Me parece que é o momento dos profissionais da carreira jurídica, advogados, juízes, promotores, tomarem providências para que na universidade não se pratique mais atos condenáveis e ofensivos à Constituição, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é bem claro, que diz que não se deve ferir os direitos do adolescente e do estudante, e muito menos com questões, como o professor coloca muito bem, questões que, além de graves erros, caracterizam um ato de terror contra os vestibulantes. Espera-se que o Judiciário do Rio Grande do Sul seja sensível e que obtenha uma liminar para matricular provisoriamente esses estudantes enquanto se comprova que houve ilegalidade. Essa é uma das medidas que está se adotando, Marlene. O tempo para que isso tudo possa ser resolvido, porque afinal de contas o lado emocional desses vestibulandos que sentiram por haver perdido a oportunidade e o tempo também existem, se esgota, como é medidas judiciais onde se obtém liminar. É o mandado de segurança, não se presta a este caso. O mandado de segurança quando o direito é líquido e certo. O que se adotou foi uma medida cautelar